Lucas 24, 39 diz assim: Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por este culto de adoração, pela liberdade que temos. Nesta hora nós suplicamos pelos nossos pequeninos e pequeninas que nas classes estão ouvindo a palavra da verdade. Sê com eles, Senhor Jesus, sê com cada professor e usa-os na proclamação das boas novas para cada uma de nossas crianças. E também nesta hora, Senhor, sê conosco, abençoa-nos e fale ao nosso coração e transforma-nos nesta noite um pouco mais para crescermos neste processo de santificação. Pois assim oramos e esperamos e cremos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nesta manhã nós refletimos sobre o coração aquecido daqueles discípulos que foram encontrados por Jesus no chamado caminho de Emaús, aquele povoado que era situado a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eles caminhavam, Jesus entrou na caminhada, na conversa, e após reconhecerem que Jesus havia estado com eles, depois de Jesus ter desaparecido, a Bíblia não nos fala exatamente como, só nos diz que Jesus entra na conversa e desaparece depois de um tempo. Aqueles discípulos perceberam que os seus corações estavam ali quentes, ardendo na presença de Deus, enquanto o Mestre ressurreto dentre os mortos falava com eles. Imediatamente naquela hora nós estudamos que Cleopas e o outro discípulo voltaram para Jerusalém. Eles já haviam caminhado 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, mas depois da constatação de que Cristo estava ali, eles retornaram e assim completaram, dando meus índices numéricos. Eu acho que é em virtude das Olimpíadas que eu estou fazendo isso inconscientemente. Eles completaram uma meia maratona. Se você não parou para pensar nisso, 11 mais 11 são 22, uma meia maratona é 21 quilômetros, de modo que aqueles dois discípulos andaram esse tanto, na vinda e na volta. Pedro corria e nadava 90 metros, os discípulos corriam e andaram 22 quilômetros. Interessante notar o vigor físico daqueles dias. E ao se encontrar com os apóstolos, eles relataram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Falaram sobre aquele momento que é também um eco daquilo que lemos no Salmo 133, o chamado Shevet Achim Gam Yachad, que é quando os irmãos sentam e convivem, unidos os irmãos, e que isso é agradável. Quando Jesus, naquele momento agradável do partir o pão, ele revela-se aos seus discípulos, e estes então reconhecem o Senhor.
Enquanto falavam sobre isso, então, uma vez ali já em Jerusalém, com os discípulos, com os 11, Jesus se apresenta entre eles. Jesus, naquela estação de Pentecostes, aparece e diz: paz seja com vocês. Jesus utilizou do mesmo ensino que havia dado anteriormente aos seus discípulos. Quando Jesus estava enviando os seus discípulos, Jesus instruiu da seguinte forma: quando vocês entrarem em uma casa, saúdem-na. E se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz, que o shalom, retorne para vocês. Jesus então chega repetindo, manifestando o que já havia ensinado: shalom, paz seja com vocês. Qual foi a reação? Os discípulos ficaram assustados. Os discípulos ficaram com medo. Os discípulos pensaram que estavam vendo um espírito. E novamente, preste atenção, mais um eco acontece naquela hora na trajetória dos discípulos. Também no passado, eles haviam confundido Jesus com um espírito. Eles estavam no mar da Galileia, era alta madrugada, o barco fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles, quando de repente Jesus dirigiu-se a eles, fazendo algo, no mínimo, incrível, que era andar sobre o mar. E quando o viram, os discípulos, aterrorizados, disseram: é um fantasma. Gritaram de medo e Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então não era novidade confundir Jesus com o sobrenatural, com o não compreendido. O Cristo ressurreto naquele Pentecostes ainda dava chances para novas leituras diante de velhas cenas. Cenas já conhecidas se repetiam como uma nova chance. Quem sabe agora alguém entenderá o momento. Os discípulos então afirmavam com esses equívocos um comportamento extremamente humano, um comportamento forte que é a habilidade de ouvir sem escutar. Eles ouviram no passado, mas não internalizaram a mensagem. E eles não estão sozinhos neste comportamento. Nós já ouvimos muito, nós carregamos conceitos e mais conceitos, nós carregamos verdades e ainda assim nós internalizamos tão pouco de tudo aquilo que sabemos. Assim como Deus já nos falou, assim como Deus já nos corrigiu, assim como Deus já nos dirigiu para situações específicas em que entendemos a sua voz, discernimos que Ele estava dando uma direção, ou mesmo uma repreensão, e vem o tempo, e o tempo passou, a mesma cena se repetiu, a mesma cena se repete, num outro contexto, mas igualzinha, e lá estamos nós, fazendo um coro com os discípulos, dizendo: é um fantasma. É o sobrenatural, não pode ser realidade, é um espírito. Experimentamos o velho, experimentamos a cena já passada, como se fosse a primeira vez que ela está acontecendo. Como se fosse a primeira vez que nos deparamos diante da situação, pois não aprendemos verdadeiramente. Diante, então, desta perturbação, ele lhes diz: por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão permitindo dúvidas em seus corações? E aí que o lindo começa a acontecer. Nesta hora, Jesus, sabedor de tudo, percebe a dificuldade dos seus. Dificuldades de compreenderem que Ele era o Senhor. E neste momento o Senhor não só convida, mas permite
que os seus discípulos pudessem tocá-lo. Jesus permite o toque físico, dizendo: vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E tendo dito isto, Jesus então faz essa ponte. E todos nós imaginamos essa cena. Todos nós imaginamos a cena de Jesus mostrando provavelmente suas mãos perfuradas, os seus pés marcados. O que também nos revela que alguma cicatriz ali havia, para que os discípulos pudessem fazer a relação. É mesmo o Senhor. Agora tem um outro fato interessantíssimo que Tomé, o conhecido Tomé, que talvez já veio na sua mente conforme você está me ouvindo, ele não estava com Jesus, ele não estava com os discípulos nesta aparição. Isso aconteceu com outros discípulos, e os outros discípulos viveram este momento e disseram: nós vimos o Senhor. E Tomé, depois de ficar sabendo deste encontro, ele disse: olha, o negócio é o seguinte, vocês estão falando o que viram, vocês estão dizendo que o Senhor provocou, promoveu e convidou o toque. Mas a grande verdade é que se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, se eu não puser a minha mão no seu lado, referindo-se, claro, que a lança que penetrou em Jesus, eu não crerei. O que acontece então? O que acontece é, uma semana mais tarde deste encontro, desta aparição, os discípulos estavam outra vez ali. Só que desta vez, Tomé estava com eles. Apesar de estarem de portas trancadas, preste atenção, na primeira manifestação, Jesus quer comer, Jesus quer partilhar refeição, Jesus quer ser tocado. Nesta aparição, Jesus usa da possibilidade de entrar no recinto não pelas portas. Ele come o físico ao mesmo tempo que ele era espírito que atravessa paredes. Vai entender isso, deixe para a glória, nem tente. E Jesus entra e pôs-se ao meio deles e repete a frase: Shalom Alechem, paz seja com vocês. E Jesus então vai até Tomé. Da mesma forma que Jesus foi até Pedro, Jesus vai até Tomé e diz assim: Tomé, coloque seu dedo aqui. Tomé, você pode me tocar, veja as minhas mãos, estenda sua mão, coloque-a no meu lado. Pare de duvidar, Tomé, creia. E Tomé responde, não dizendo: deixa eu tocar de novo, Senhor, ou deixa eu colocar minha mão, ou obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Mas Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu você crer? Porque eu causei este encontro, este toque, você crê. Felizes os que não viram e creram. O Senhor Jesus sabia que o toque, que a experiência tátil era importante para a aquisição da verdade da ressurreição. Sabendo dessa importância que Jesus convida, toquem-me e vejam. Como se os olhos fossem beneficiados pelaquilo que a mão faz. É a mão que toca, mas é como se a mão pudesse ver, porque esse sensor, esse toque, esse movimento tátil fosse iluminar ainda mais a consciência da realidade de que ele estava vivo. E quando você pensa então em Jesus provocando este toque após a ressurreição,
Você talvez deve já ter se lembrado neste momento daquela mulher que também tocou Jesus, mas que tocou Jesus não por um convite. Ela tocou Jesus porque tinha ali o seu fluxo de sangue, algo tão significativo, e ela toca Jesus sem querer chamar a atenção de Jesus. Ela não pede autorização, ela não pede para tocar, a multidão está ao redor do mestre, e ela só tenta colocar a sua mão de alguma forma que pudesse tocar a Cristo. Ela tocou crendo que ele era poderoso para curar. E ela não era uma seguidora de Jesus como os seus discípulos. Pelo contrário, era uma mulher considerada pela lei totalmente impura. E pior que isso, integralmente pura. Impura. Pois a mulher era impura no período da menstruação, mas essa era full time, integralmente, um estado reprovável naquele contexto. Mas quando ela toca, Jesus percebe e diz: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. A mulher que tocou sem ser discípula, sem permissão, sem ser convidada, foi percebida e ela, tremendo, se prostra diante do Senhor, nos pés do Senhor, e na presença de todo o povo, ela assume: fui eu quem toquei. Fui eu, a pecadora que tocou. E Jesus simplesmente olha para ela e disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Antes que qualquer pessoa te recrimine, antes que um fariseu se levante para dizer o status da mulher impura, eu te digo: vá em paz, pois a tua fé a curou. Jesus percebe, Jesus sabe quando alguém o toca. Ouça isso, com ou sem fé. Quando o tocamos com fé, virtude, poder é emanado dele para nós. Quando duvidamos, ele nos convida: venha e toque-me, bendito seja o Senhor. Mas os discípulos ainda duvidavam. E porque ainda eles não conseguiam crer, ao mesmo tempo eles deslumbravam uma possibilidade, uma interrogação. Por isso que o texto mescla incredulidade com alegria. Como misturar incredulidade com alegria? Incredulidade deveria ser misturada com tristeza. Mas aqui é um sentimento que se funde, porque é uma certa alegria de: se for ele, que bom, mas se não for, não sei. E não dá nem para entender o momento. Se for ele, que maravilha, apesar de que tudo isso contraria a nossa lógica. Mas que lógica? A lógica não era a lógica da ressurreição. Eles já não haviam visto Lázaro ressuscitar. Porventura eles não conheciam as escrituras de outras ressurreições, como nós aqui já estudamos. A constatação então é que eles esqueceram daquilo que ouviram, porque ouviram e não escutaram. Já esquecemos das ressurreições do passado, então, Senhor, é difícil entender que o Senhor está aqui. Presenciamos os milagres, mas não internalizamos o Deus por detrás deles. Jesus então desce um nível. Jesus vai para um outro patamar. Jesus desce ao nível da humanidade que duvida. E Jesus pergunta: vocês têm aqui algo para comer? Jesus então ali compartilha daquele peixe assado. Jesus come na presença deles. Pois assim, talvez, oxalá, eles percebessem que estavam diante de Cristo e não de um fantasma e não de um espírito. E Jesus continua com chances. E Jesus continua dizendo. E Jesus continua anunciando: foi isso que eu lhes falei. Foi isso que eu anunciei enquanto eu estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que ao meu respeito fora dito. Jesus fica se repetindo o tempo inteiro. Irmãos e irmãs, quando você se sentir cansado com aquela frase: eu já te falei 10 vezes, leia sobre Jesus.
Leia os evangelhos e você vai perceber como que Jesus fica repetindo e repete, repete. Como a Bíblia se repete o tempo inteiro. Como a Bíblia fica ecoando do antigo para o novo o tempo inteiro, do novo para o novo. Fica o tempo inteiro chamando a atenção daquilo que já foi dito. Jesus, mais uma vez, repete a trajetória do caminho de Emaús. Jesus, mais uma vez, invoca as Escrituras. Jesus, mais uma vez, recorre à palavra que eles possuíam nos rolos, a lei, os profetas. Jesus, mais uma vez, anuncia, mas nada bastava. Depois do toque, depois das explicações, depois dos exemplos, depois dos ecos, depois das possíveis conexões que os discípulos poderiam ter feito, assim como fizemos esta noite, ainda precisavam de algo. Depois do toque de tudo isso, eles precisavam da abertura do seu entendimento. Então, Jesus lhes abriu o entendimento, para que assim eles pudessem compreender aquilo que diziam conhecer. Jesus lhes abre o entendimento daquilo que eles aprendiam desde que nasciam lendo com seus pais. Jesus lhes abriu o entendimento daquilo que era repetição, que era o oral de todos os dias. Por que Jesus precisou fazer isso? Porque nem a familiaridade com o shalom de sua boca, já que não reconheceram o paz seja com vocês, nem bastou o convite tátil, o toque, a experiência sensorial, não bastou. Tem mais gente querendo tocar. Não bastou a invocação da palavra por si. Não bastou a lembrança. Vocês não se lembram que falei A, B, C e D? Os discípulos que andaram com Jesus por 3 anos, dia e noite, escutem isso. Eles precisaram da abertura do seu entendimento. Os discípulos que dormiam e acordavam e viajavam com o Mestre, precisavam de uma ajuda para entender. Os discípulos que viram Cristo ressurreto, precisavam de algo ainda maior, mais direto. Precisaram do esclarecimento que vem de Deus. E assim, eles poderiam compreender as Escrituras. E assim sendo, Jesus faz o impensável. Sabe qual é o impensável? Ele repete tudo de novo. Jesus repete tudo de novo. E com uma paciência enorme diz, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, que o Cristo haveria de ressuscitar dos mortos no 3º dia. Se você então faz uma inserção do que o apóstolo João descreve deste momento, nós temos um outro ângulo. João registrou a seguinte narrativa. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Até aqui tudo bem. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos, o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Você vê que João é bem otimista. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E bendito seja Deus por João, que percebendo que faltava um detalhe santo, insere no seu texto. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. O entendimento, então, meus irmãos e irmãs, é obra do Espírito Santo.
Jesus disse: aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Acho que Jesus sabia que nós não éramos como Ele, não seríamos dificilmente esses seres extremamente pacientes. Vocês precisarão do Espírito, Ele vos lembrará. Jesus continuou após o toque e a abertura do entendimento dos discípulos, dizendo que em seu nome seria pregado o Evangelho, seria pregado o arrependimento, o perdão dos pecados, começando por Jerusalém. Porque quem recebe o Espírito vai. Quem recebe o Espírito não fica na inércia. Quem recebe o Espírito tem a sua mente iluminada, e iluminada parte para repartir a luz. Vocês são testemunhas, eu lhes envio a promessa. E Jesus concluiu: mas fiquem na cidade, porque apesar de já ter soprado, de ter permitido o toque, ainda vocês precisam de mais poder. Jesus não podia terminar sem algo imprescindível para todos aqueles que querem este poder do Espírito. E Jesus terminou dizendo: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Pois não existe resultado de toque, abertura de entendimento, que não resulte numa vida que entenda que não tem direito de não perdoar. Você e eu não temos o direito de não perdoar. Você e eu não carregamos a justiça dizendo: a justiça é minha. Você e eu, se é que temos o entendimento aberto, se é que recebemos o sopro, perdoaremos todas as vezes que forem necessárias, mesmo quando doer, mesmo quando amargar o entendimento que dizemos possuir. Naquele Pentecostes, Jesus nos deixou claro que Ele sabe quando precisamos de mais. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se envergonhe de dizer: Senhor, eu preciso de mais. Não se envergonhe de dizer: eu não estou conseguindo. Senhor, eu não estou livre para fazer isso. Senhor, está pesado. Senhor, me ajude. Não se sinta envergonhado se precisar dizer para o Senhor novamente: Senhor, miserável homem que sou, eu preciso te tocar. Pois o Senhor é gentil e Ele vem ao nosso socorro. Enquanto vivos estamos, Ele nos permite as infinitas chances por causa do seu amor. Como escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos: quem fará então acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Nem você mesmo pode e deve se condenar. Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo à direita de Deus dizendo: Senhor, olha lá para o teu filho, olha para a tua filha. Eu fico imaginando essa conversa: oh Deus, olha, ele está fazendo igualzinho Tomé, Senhor, não é nada de novo, libera teu toque logo. Senhor, está fazendo igualzinho Pedro, está fazendo igual todos aqueles que eram valentes na palavra, mas na hora do vamos ver saíam todo mundo correndo. Senhor, estão fazendo igualzinho, perdoe, Senhor, receba a minha intercessão. Que cena linda que Paulo nos dá, Cristo intercedendo ao nosso favor.
Por amor de Ti, nós enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não se envergonhe de dizer então para Ele: eu preciso de mais, eu preciso te tocar. Diga todas as vezes que for preciso. Peça sim este toque, pois esse toque significa: eu preciso de ajuda para crer. Este toque não é só uma dúvida diante do sobrenatural, é: me ajude a crer em Ti. Roguemos também, meus irmãos e irmãs, ao Senhor para que Ele nos abra o entendimento. Se os discípulos, depois de 3 anos com Ele, precisaram disso, meus irmãos, eu careço disso e você também. Nós carregamos muita teoria, nós carregamos muitas perguntas sem respostas, nós carregamos constatações equivocadas, nós constatamos coisas e elas não se encaixam, nós mantemos posicionamentos obsoletos e o pior, nós escutamos tudo o que Ele já nos falou e preferimos não colocar em ação, de modo que carecemos da intervenção do Senhor, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente, os nossos olhos, as nossas percepções, tudo o que possuímos para internalizarmos uma vez mais a sua voz em nós e assim guardarmos no coração a sua palavra para não pecar contra o Senhor. Que haja então, meus irmãos e irmãs, o toque, que haja então o entendimento e assim possamos nos tornar mais úteis, testemunhas daquele que nos salvou e que continua a nos salvar de nós mesmos. Eu te convido em nome de Jesus a abrir o seu coração nessa noite e dizer: sim, Senhor, eu preciso te tocar, porque essa situação é difícil para mim, é difícil para que eu creia, é difícil para que eu entenda. Senhor, permita-me te tocar. Senhor, abra o meu entendimento diante daquilo que eu não compreendo, mesmo quando eu digo que sei alguma coisa.